Boa noite, gente. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Boa noite. Vou esperar só um pouquinho pro Instagram ir avisando todo mundo que eu já tô ao vivo. Que tem muita gente esperando, ansiosa essa live, né? E daí nós vamos dar início daqui um pouquinho. Deixa só ele avisar. A Silvia Salgueiro. Silvia já tá por aí. A Silvia também é enfermeira obstetriz. As lives estão cada dia melhor. Obrigada. Na verdade, as convidadas, não sou eu, né, gente? Eu tô aqui só pra ouvir as convidadas. Então, não sou eu, só as convidadas que são boas. Tatiane Amorim entrou. Vamos esperar aí. Alguém já viu a Lu por aí? Então, tá demorando o Instagram entregar, porque todo dia eu tô olhando mais ou menos quantas pessoas estão, né, online. Ela já entrou? Eu vou chamar ela, tá? Já vou chamar para poder a gente dar início. Vou chamar a Luciana aqui. Luciana tá aqui. Uma solicitação, vamos ver se ela me responde. Conseguimos. Oi, Lu, boa noite. Oiê, boa noite. Olha, tem gente já desde manhã contando no relógio para a live de hoje. E eu nervosa, horrores. Eu prefiro um parto pélvico, assistiria um parto pélvico com menos dor de barriga. Sério? Eu odeio essas coisas. Ai, eu morro de vergonha. Não, mas Bom, você fez isso pelas meninas e por mim, né? Então, sim, vamos lá. Sim. Vamos lá. Então, vamos lá, Lu. Eu queria que você se apresentasse aí rapidinho. Ao longo da live, eu vou te fazendo as perguntas assim sobre o seu trabalho. Você é parteira há quantos anos, Lu? Então, eu entrei na obstetrícia em 99, como auxiliar de enfermagem, já dentro de um centro de parto. E aí fiz a faculdade, fiz a pós-graduação, sempre dentro, assim, né? Eu nunca saí. Então, meu primeiro serviço como auxiliar já foi dentro do ambiente da obstetrícia. E aí eu trabalhava em hospital público, eu sempre trabalhei em hospital público, com 15, 17 partos por noite. E aí já na faculdade, já fiz obstetrícia e já engrenei. Assim, de parteira mesmo, urbana, de pegar parto domiciliar, que o sistema começou a me enforcar, tem 11 anos. Assim, o meu primeiro PD, a criança tem 11 anos já. Eu já tenho um tempinho, pouco eu acho, né? Mas assim, são 20 anos assistindo aí os bebês nascerem, né? Então, você esteve no ambiente do hospital público, trabalhou em hospital particular também? Eu trabalhei só na rede da Amil, assim, num hospital particular. Assim, eu sempre trabalhei em hospital público, mesmo porque eu dei aula há muitos anos, né? Eu sempre achei, eu nunca gostei muito das indiferenças. E para fazer parto normal, o hospital público sempre foi, né? Então, assim, desde 99 que eu entrei como técnica, quem fazia parto era enfermeira obstetra já, né? E já no hospital particular demorou um pouco aí. Eu acho que esses últimos. Eu acho que assim, se eu for colocar em idade, uns últimos 8 anos eles começaram a abrir para enfermeira obstetra em hospital particular. Mas e mesmo assim, muitos hospitais ela só tem a enfermeira no PS, né? Que examina a coisa, mas não vão para o parto em si, a maioria. E aí, isso para mim me engessava muito, né? De quem sempre foi
aquela de colocar a mão na massa e depois ir para esses hospitais onde você é secretária do médico. Não era muito a minha Uhum, praia, não. entendi. Luciana, assim, você sabe que a nossa semana é de parto normal pós-cesárea, né? E nós temos aqui dois partos, eu acho que foi você que assistiu. E, assim, o pessoal tá com muita dúvida, né? Uhum. O que é. Gente, eu vi agora. Você se acredita? Eu já vi Alguém faz um falou, tempo. você viu? Tinha uma barata atrás de mim, mas meu marido Fala acabou de pro entrar aqui na porta e Pedro já foi é, que pegando a tira, porque tá barata. dando eco lá. Ainda bem que não se Tá assustou. dando eco Ela. no som? Eu acho que é o fone. Eu vou tirar e a gente vê para Tá, arrumar, tá? tá. Porque eu fiquei com o fone, eu achei mais fácil ouvir. Mas pode ir perguntando, daí eu tento tirar só pra gente arrumar. Não sei se vai ter que desligar, não sei, mas pode ir falando. Tá, então assim, você viu de tudo. Então as mulheres da live, assim, elas estão com Consegue muita desligar se eu desligar? dúvida, né? É, Aham. aquelas dúvidas bem recorrentes, do que é viável. Eu tento um Melhorou? parto normal, ou eu vou para uma próxima cesárea, eu tenho duas cesáreas, até quando que é seguro tentar um parto normal? Você poderia ir abrindo esse leque aí para a mulherada ter uma noção? Tá. Melhorou o eco, para quem estava Para mim, eu dizendo? estou te ouvindo claramente. Tá. Então, hoje, então a gente pode ter uma base do que fala o Ministério da Saúde, né? A Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia, não a Luciana, né? Então, hoje eles falam que o índice de rotura uterina é de 0,2 a 1%, em mulheres que nunca tiveram um parto, né? E vai Uhum. para 0,5, também máximo a 1%, em mulheres que já tiveram uma cesárea anterior. Então, partindo dessa porcentagem, eles sempre indicam que a mulher tenha tente um parto normal e não faça uma segunda cesárea, né? Porque a cesárea, é ela é considerada uma cirurgia de grande porte, né? Então, assim, com as 7 camadas de pele, um útero, né, que é um órgão cortado, o bebê tirado, toda a recuperação da mulher, anestesia, enfim, é dada como uma cirurgia de grande porte. Então, eles indicam que seja tentado um parto normal mesmo pós-cesárea, até por conta dos índices de rotura uterina. E aí, se a gente pensa um pouco na história, você tem a primeira cesárea no Brasil em 1917. Então, são 100 anos, né? O que é 100 anos para a humanidade? Pensando no marco cristianismo, 2020 anos, né? Vamos dar 100 aí, 120 de lambuja, a gente tem 2.000 anos para se contar do nascimento, fora antes do Cristo, né? Então, o que é o marco calendário 1917? Aí, com a cesárea, que a indicação era salvar vida de mãe e bebê, foi para isso, né? Essa evolução da cesárea. Eles não sabiam, na verdade, eles não sabiam qual que era o risco de um novo parto pós-cesárea. Em cima dessa estatística de não saber, eles indicavam uma vez cesárea, sempre cesárea, que é a história que a gente ouve, e ouve não é de muito tempo, não. Eu tenho um filho com 21 anos e eu tive ele quando eu fiquei grávida do que tem 18, o médico disse que tinha que ser cesárea, porque uma vez cesárea, sempre cesárea. Então, esse mito, né, de uma vez cesárea, sempre cesárea, foi dessa implantação de uma cirurgia e não saber como que seria entrar em trabalho de parto após isso. E aí, ao longo do tempo, foi se percebendo que as mulheres chegavam em trabalho de parto, mesmo com uma cesárea anterior, e não acontecia o tão tenebrosa, né? Tão tenebrosa rotura uterina. E hoje, a Associação Mundial de Obstetrícia, né, que é o ALSO, que a gente é obrigado a fazer curso aí de emergência obstétrica e neonatal, eles falam que se uma mulher com 2 cesáreas anterior entrar em trabalho de parto espontâneo é para deixar seguir, né? Então, eles recomendam a não indução, eles recomendam uma prova de trabalho de parto. O que é uma prova? Deixar essa mulher entrar em trabalho de parto, né? Que se associa muito às induções ou mesmo condução com ocitocina,
nos índices de rotura uterina. Mas aí eu te falo como minha experiência, né? Como enfermeira, Aham, como parteira, aham, minha experiência. Então, assim, eu estou dentro do centro obstétrico, independente do que eu fazia, eu não era cega, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no hospital em 99 sendo auxiliar de enfermagem, onde tinha uma enfermeira obstetra, dois auxiliares, só que tinha 15, 17 bebês nascendo. Então, eu muito pegava, botava lá em cima da mãe e esperava quando o enfermeiro podia vir. Era esse tipo de assistência que a gente tinha aqui para o lado da periferia São Paulo. E daí eu me formei enfermeira e fui para assistência, eu nunca parei, assim. Eu vi em toda a minha história. Ah, e assim, paralelo, eu fui professora de sala de parto. Então eu trabalhei, eu dei aham. sala de parto, ensinando o parto. Eu não era professora de teoria, era da prática, então eu que ensinava as enfermeiras obstetras durante 8 anos, em duas faculdades de grande porte aqui em São Paulo. Então eu já cheguei a fazer 8 partos em 2 horas, assim, porque eu trabalhei em hospital com 1.000 partos mês. Então eu já peguei bastante menininho, assim. E dentro dessa história, né, assim, quem me conhece há um tempo, quando a gente começa, a gente é tudo, né, entusiasmado, assim, eu contava o parto, se a mulher era prime, tercigesta, se tinha tido laceração, quanto pesou o bebê. Eu adorava fazer essas estatísticas, mas depois chega um tempo que você cansa, né? Então eu parei mais ou menos meu livrinho aí em 2015, eu tinha pego 2.000 bebês no ambiente hospitalar, sem contar o domiciliar. Então já peguei algumas crianças por aí. Então, com a minha experiência, eu não estou falando da experiência de ninguém, estou falando da minha, do que eu vivi. Eu vi uma rotura uterina na minha história. E eu vi uma, Nesse tempo todo, como eu parteira, vi você viu uma rotura? uma rotura uterina. Se você levar em consideração 0,2 para 1.000, dá duas pacientes, né? Se eu vi 2.000, então eu vi uma rotura uterina em primigesta. E eu tenho até hoje a foto, assim, do anel de Bandel, né? Que é uma forma de ampuleta que faz no útero, assim. Se você olha ela deitada, parece a côncava de um camelinho. E ela em pé faz essa divisão, assim, né? De ampuleta, porque tá fazendo essa iminência de rotura. E era uma primigesta com 36 semanas. Então, assim, lógico que eu sempre falo e costumo pesar um pouco a minha religião, vamos dizer assim, né? Eu acho que de Deus a gente tem que esperar o que ele tem pra gente, né? Então, assim, eu sempre confio no cuidado e no amor de Deus. Eu brinco que ou a gente é católico ou a gente não é. Então, se você é aberto à vida, Deus vai te dar uma condução a isso, né? Mas, infelizmente, assim, quando eu falo de você tentar um parto domiciliar ou um parto normal, um parto hospitalar pós-cesárea, você precisa se munir totalmente de informação, porque a segurança tem que ser do casal, tem que ser da gestante, né? Entre risco e benefício, assim, de uma nova cirurgia, né? De toda a consequência de uma nova cirurgia para um parto normal. Mas Aham. assim, de experiência, não tenho Lu, essa. Lu, só para dar uma clareada aí, que a mulherada tá meio perdida. O que é uma primigesta, Lu? Ah, quem nunca teve bebê? Primeira gestação, prime, secúndio, assim a gente vai contando. Desculpa aí. Tá. Primeira Não, gestação. é porque eles se perdem aí São quando termos as perguntas ficam técnicos, né? demais, eu pergunto para Tá. você. É, então, assim, você só viu uma rotura uterina. Luciana, quando uma mulher ela tem duas cesáreas anteriores, três, e ela fala assim, Lu, eu quero tentar um trabalho, um parto normal. Você me Uhum. acompanha, tá? Quais os procedimentos, o que você pede assim para a mulher ela fazer durante essa gestação para ela ir se preparando para essa Uhum. tentativa de parto normal? Porque a gente sabe que não é só sentar e falar, vou esperar o meu parto normal, que a Luciana ela Não. vai me dar meu parto normal. A gente sabe que Tá. não é assim, né? Uhum. Então, primeiro, a gente falando. Então, eu vou falar de um parto normal domiciliar, né? Porque é a Uhum, minha uhum, experiência, assim. Eu não uhum. posso falar hospitalar, porque hospitalar seria acho que uma outra live, né? O contexto de você ter uma equipe, enfim. Mas o domiciliar, que é a minha função ultimamente, que é o que eu atendo, então, assim, eu sempre pergunto, as pessoas me perguntam se parto domiciliar é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Porque você tem que estar seguro, não é a minha segurança, é a delas, né?
Então, eu já fiz essa escolha para minha vida. Eu não posso fazer para a da Tati. Eu tenho que fazer, eu Uhum. fiz assim, né? Então, assim, mas não, eu estou certa, eu quero. Então, primeiro a gente precisa estudar, né? Ler tudo, saber dos riscos, mas é um estudar tudo. O que que é um parto normal após as cesáreas? Quais os riscos que eu tenho? Qual é o risco de uma outra cesárea? Porque eu vejo muito das mulheres, elas leem só o risco de uma rotura uterina. Ponto. Elas não leem assim, e qual é o risco de você fazer outra cesárea? Como que é? Né? A gente precisa colocar na balança, fazer os pesos. E aí você tem que continuar, que muitas mulheres têm dúvida, assim, uma vez que escolhe essa, essa observação de que a mulher possa entrar em trabalho de parto, o que a gente vê na prática do ambiente hospitalar é uma vez que chega a, a pedir emergência porque a mulher pode ter uma rotura, enfim. Então, o que, que as mulheres acham? Que uma vez que vai ter parto domiciliar, por exemplo, não é para fazer pré-natal. Não, você tem que fazer o pré-natal muito bem acompanhado, né? Porque tem umas que falam, então não precisa fazer pré-natal. Não, aí que você precisa fazer. Porque você precisa ter uma gestação de risco habitual. O que é o risco habitual? Sair aqui fora e fui atropelada. É um risco normal, né? Eu não tenho risco. Uhum. Então, é um risco que pode acontecer com qualquer mulher, né? Então, você tem que fazer um pré-natal. Eu sempre tenho uma frase que pré-natal liso, parto perfeito, né? Então, o pré-natal, ele vai te mostrar todas as coisas a nível fisiológico, estou falando de patologia, né? Então, assim, eu vou acompanhar todo esse pré-natal. Eu, pessoalmente, eu faço consulta na casa da mulher, a gente tira todas as dúvidas, a gente precisa criar um vínculo, né? Eu brinco que a gente tem que estar casado para esse processo, porque se não tiver, não vai acontecer. E aí eu sempre falo que, assim, munir-se de informação, porque toda ela eu já tenho para mim, né? Qual que são os riscos e o benefício de você fazer aquela escolha, né? E tem Sim. que fazer o Lu, casal. Lu, eu já ouvi uma vez uma frase que eu achei muito interessante, porque nessa questão de você falar da mulher estudar, do esposo estar junto, deles verem quais são os riscos, essas coisas, eu já ouvi falar uma frase que chama risco compartilhado, Uhum. né? Quando existe aí um parto domiciliar. Então, assim, não é jogar o risco nas costas da parteira e nem Uhum. jogar o risco nas costas do casal. Existe aí um risco compartilhado, onde você Uhum. sabe os riscos, o casal sabe, e aí, consciente disso, opta por um PD, não é isso? Isso, isso. E porque assim, ó, eu fico sempre parando para pensar as duas partes da história, né? Falando primeiro como profissional, né? Você precisa ter, por isso que eu falo que a gente precisa ter esse casamento, porque a gente não pode colocar, né? Infelizmente, a sociedade que a gente tem hoje é de delegar para o outro o que é seu, né? Então você também tem que ter a sua responsabilidade. Então, por exemplo, eu não gosto de lavar o carro, daí eu pago para alguém lavar, não gosto de passar a roupa, alguém passa para mim. Delegar o que é de obrigação sua para você fazer. E aí o parto não pode ser assim, sou eu que tenho alguém junto comigo para fazer, né? Então, assim, eu, graças a meu bom Deus, eu não tenho índice de transferência, sabe? A não ser de desistência, que é uma coisa diferente. Aham. Sempre falo, olha, eu vou estar junto, né? Eu vou estar junto, é minhas costas que vai receber, né? As correadas, porque é assim que acontece, mas você tem que estar junto comigo também, né? Eu não posso chegar lá e aí assim, sei lá, eu tive uma única transferência, toda essa minha história de PD, e aí eu falei pro pai, a gente vai junto, né? Todo mundo, a gente vai, eu vou, né, na transferência e tal, e aí eu que entro, eu que falo com o médico, tá ali junto, né, para qualquer situação, não. Foi uma escolha nossa. Agora o momento é de atendimento a essa mulher. Não é discutir sobre a escolha, se estava certo, se estava errado. Essa não é a questão, né? Mas que você tem que estar ali casada. Eu conheci uma parteira, uma índia, e aí eu falei para ela assim, ela tá 2 horas de barco do primeiro hospital. Há quanto tempo tem que estar no hospital, tal. E aí eu falei para ela, vem cá, e quando a mulher
sangra, o que que você faz? Porque eu tenho ocitocina, soro, eu tenho Parou, soro, travou aqui. os quentes, essas coisas que as pessoas acham que a gente vai como parteira. Eu vou com equipamento, eu preciso carregar muita coisa. E aí, e ela não. E aí eu falei para ela, quando a mulher, você faz o quê? Ela falou, mulher só sangra o que pode sangrar. Daí eu, nossa senhora, eu não acredito nisso, mas tudo bem, ela acreditava. E aí, assim, e ela travou, a Pri tá falando que travou. Lu, tá travando muito. Eu vou mudar a minha conexão aqui para ver se ela melhora, tá? Oi, Eu vou tentar aqui espera aí, vamos ver. encerrar e entrar de novo para mudar minha conexão.